Olá, quero trazer hoje uma reflexão entre aqueles que porventura venham a assistir esse vídeo sobre a relação entre o idoso, a solidão e a depressão. Um tema que me chamou a atenção nos últimos dias. Há aproximadamente 10 dias, o médico e a agente comunitária de saúde da unidade básica na qual eu trabalho solicitaram que fizéssemos uma visita a uma idosa de 74 anos que tinha sido consultada no dia anterior e demonstrou alguns sintomas de demência e estava queixando-se de que seus filhos não estavam a visitando há mais de um ano. Isso deixou preocupado a equipe. Resolvemos ir até a casa dessa idosa, acompanhado tanto da agente comunitária de saúde daquela área de abrangência e também com uma assistente social da equipe que faz parte do NASF da nossa região. Chegando lá, fomos recebidos por uma senhora muito simpática, que logo nos convidou para entrar em sua casa, pois a mesma mora sozinha. Teve 4 filhos, todos residentes no município de Joinville, e um deles, inclusive, mora ainda no mesmo bairro que ela, né? Após uma rápida conversa que nós tivemos para entender o que realmente estava afligindo aquela senhora, ficou claro para a gente, e isso foi tão claro que também nos deixou triste, que o que estava afligindo ela, a principal queixa que ela tinha, e que entristecia muito ela, era a prolongada ausência de seus 4 filhos. Aquilo parecia uma sentença de morte para aquela senhora. Quando ela falou dessa ausência dos filhos, os olhos encheram de lágrimas. Eu vi estampado naquele rosto, naquele momento, uma antiga frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que diz ainda, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, porém 10 filhos não consegue cuidar de uma mãe. Praticamente toda a queixa daquela senhora estava concentrada na ausência dos seus 4 filhos. Ela não entendia o porquê desse abandono por parte deles. Isso, olha, nos trouxe um sofrimento para a nossa equipe muito grande. Agora fica a pergunta para todos nós. Você acha que um medicamento para depressão seria o suficiente para curar ou amenizar tanto sofrimento daquela mãe? O que justifica esse distanciamento dos filhos nesse caso? Eu fiquei pensando e não encontrei uma resposta plausível. A solidão estava corroendo aquela mulher por dentro e não se justifica mais a desculpa de pandemia. Eu acho que nós já estamos num momento, e essa senhora já tinha feito as 3 doses da vacina do Covid, né? E me desculpe, mas não aceito esse argumento de pandemia que possa ser usado para deixar uma senhora de 74 anos, mãe desses 4 filhos, há um ano sem uma única visita. Isso é importante, que no Brasil, os dados mais recentes mostram que dos 210 milhões de habitantes, nós temos hoje 37,7 milhões de idosos, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais. É uma população considerável e que aumentou vertiginosamente nos últimos 10 anos. Sabemos que pessoas idosas já são mais propensas a ter patologias, algumas patologias muito importantes, tais como mal de Alzheimer, demência, que era o caso que preocupava o médico que atendeu essa senhora, e problemas cardiovasculares, tais como hipertensão, AVC, e inclusive também diabetes, que é muito comum na pessoa idosa. A sensação de solidão também, é bom que se diga, que potencializa, aumenta o desenvolvimento dessas doenças, além de estimular a ansiedade e principalmente é uma grande causadora da depressão. Tá?
A solidão na terceira idade, pessoal, é uma preocupação que precisa ser considerada por todos que têm algum parente, mãe, pai ou algum outro parente com idade avançada. Sabemos que colocar um idoso em uma casa de repouso não é acessível para qualquer família. A gente sabe que uma casa de repouso privada, ela tem um custo elevado. Poucos conseguem. E também sabemos que não existem disponíveis, através do poder público, casas de repouso para atender essa enorme demanda. Não tem. Muitos idosos têm que ser cuidados em família, né? E as famílias precisam encontrar alguma solução para não deixar seus idosos terminarem seus últimos anos de vida com uma condição precária de sobrevivência e praticamente sendo um estorvo. Isso é muito triste. A gente vê, depois de tantos anos de vida, tantas lutas que se passaram, tanto que esse idoso fez, terminar numa situação precária de sobrevivência. Mas, para finalizar, posso tranquilamente dizer que essa realidade também é encontrada em famílias de classe média. Isso é muito triste, mas também é verdade. Onde os pais são deixados por seus filhos em função de uma rotina de trabalho ou de outras coisas mais, potencializando dessa forma alguns quadros de depressão. Isso é muito comum, que já se encontrava anteriormente presente nesses idosos. Então a depressão, como já é uma coisa potencialmente muito forte, pode, em função dessa prática, aumentar ainda mais esse risco. Enfim, fica a minha impressão. O cuidado, pessoal, é um santo remédio para muitos males da nossa sociedade atual, pois é a falta dele que vem causando uma série de doenças da atualidade. E dessa forma, o uso excessivo de antidepressivos se transformou em uma pandemia em nosso meio. Isso a gente já falou aqui anteriormente. Como está comum o uso e algumas situações abusivas de antidepressivo em todas as idades. E no idoso é muito maior ainda. Agora fica a dica. Olhe em volta, olhe em sua volta e veja se seu pai ou a sua mãe não estão precisando de uma simples visitinha semanal para se sentir amada e acolhida por você, por seus filhos, netos, inclusive dela, pois isso pode ser um santo remédio. E eu digo para vocês, o acolhimento, o cuidado faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, nesse caso em especial de nossos idosos. Então, pessoal, fica a dica. Vamos cuidar dos nossos idosos como pessoas que são importantes para a nossa vida. E principalmente os nossos pais e as nossas mães que ficaram idosas e em algumas situações estão vivendo sozinhas. Um abraço.